Janeiro já entrou com um grande boom aí, que foi o surgimento de uma ferramenta chinesa que veio para competir diretamente com modelos proprietários como o ChatGPT. Tem um modelo que lança alguma coisa e os outros logo correm atrás para conseguir fazer uma inovação tão boa quanto ou melhor. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Aqui a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, porém com uma pegada mais acadêmica e descomplicada. O meu nome é Juliana Campagnoli. Eu sou a Carola Marcolin. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Carlinha? Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva. O que aconteceu aí durante esse ano, umas palavrinhas que fizeram muito sucesso no mundo da IA. Exatamente. E a gente vê ali que a gente mal saiu das festas de 2024, 2025. Janeiro já entrou um grande boom aí, que foi o surgimento de uma ferramenta chinesa que veio para competir diretamente com modelos proprietários como o ChatGPT. E o nome dela foi o DeepSeek. O DeepSeek surgiu com uma proposta muito boa de realmente um concorrente forte e com um custo muito menor. Em tese, ali, as notícias divulgavam um custo até de 30 vezes menor que o do ChatGPT. E isso, naturalmente, repercutiu no mercado de uma forma avassaladora. A bolsa, né, de valores, a gente já viu ali, a Nvidia caiu naquele momento justamente porque se modelos chineses conseguem treinar com muito menos GPUs, os modelos, por que então, né, a gente começa a ver também surgiu uma liderança chinesa aí emergente. E uma outra coisa interessante do DeepSeek foi que eles conseguiram fazer tanto sucesso assim como modelo, porque eles conseguiram mudar a engenharia do treinamento e colocar o que a gente chama hoje de experts. Então, eles introduziram um pouco essa técnica que se chama Mixture of Experts, e a gente encontra isso com a sua sigla, né, MOE. E esses experts, eles não são pessoas, tá? Não é assim, são os especialistas. Não, esses experts são apenas locais dentro do pré-treinamento do modelo, que fazem com que você precise de menos processamento para fazer esse pré-treinamento, mas que tenha resultados tão bons quanto modelos que ficam mais tempo em pré-treinamento, que é o caso do ChatGPT. Então, por isso que eles divulgaram um custo de treinamento muito menor, e isso chamou muita atenção, afinal de contas, naquela época, a China não tinha acesso às placas de vídeo mais avançadas da NVIDIA. Ela só tinha acesso à segunda, terceira geração, mas não as de primeira geração ou as mais novas. Então, isso chamou bastante atenção do mercado e etc. Agora, é curioso pensar isso, olhando essa história agora, né, que o DeepSeek ele acabou perdendo muito mercado depois disso. Apesar dele ter sido lançado como um modelo que conseguia, né, fazer mais com menos, ao longo do tempo, e depois que essa mesma técnica foi incorporada nos outros modelos, porque as coisas são assim, tem um modelo que lança alguma coisa e os outros logo correm atrás para conseguir fazer uma inovação tão boa quanto ou melhor. Quando os modelos conseguiram alcançar essa ideia de experts do DeepSeek, ele acabou ficando um modelo, não vou dizer pior, porque ele ainda tem um lugar muito importante no meu coração, o DeepSeek. Eu usei ele por muito tempo, mas hoje eu mesma confesso que tem outros modelos que superam no sentido de acurácia, velocidade de resposta, relevância do conteúdo e etc. E um ponto também que eu acho que é importante falar é que não foi só a questão do custo, foi também o fato de ser um modelo aberto, né? Então, Perfeito. isso mudou toda a lógica do mercado, que antes a gente estava ali na mão de modelos proprietários. E caminhando, né, para modelos muito proprietários, as pessoas cobrarem e tal, o DeepSeek falou, não, olha aqui, eu tenho um modelo aberto e muito bom, e você pode pegar. A rodá-lo, né, para desenvolver soluções mais específicas também. Uma outra coisa legal que aconteceu esse ano, e eu tenho falado muito sobre isso, onde eu vou, são os agentes. Se eu pudesse eleger, eu acho que eu elegeria essa palavra do ano no mundo da IA, né? Em 2025. IA agêntica, agentes de IA. Essa ideia de agente, ela está na concepção da IA como área de conhecimento desde o início. Uma das definições clássicas que a gente tem de IA é a área que tem como objetivo compreender e construir agentes inteligentes. Então, isso está nos livros clássicos de IA, do Russell e Norvig, né? A literatura clássica já falava de agentes. Antes dos anos 80, mas esse ano essa palavra ficou um pouco mais famosa porque a gente começou a ter agentes como produto. Então, hoje a gente pode
contratar um agente de IA, por exemplo, para fazer um atendimento ao consumidor, que é uma das automações mais conhecidas, né? Então, ao invés de eu ter uma pessoa, eu contrato um agente de IA, eu treino esse agente de IA em relação às principais perguntas e respostas, lá o FAQ da minha empresa, e esse agente de IA vai poder responder às pessoas, mas não de uma maneira robótica. Digite para tal coisa, responda, fale qual palavra você quer, mas sim de uma maneira de linguagem natural, como se fosse uma pessoa realmente te atendendo. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que é um saco ser atendido por robô. Ninguém gosta, né? Todo mundo fala assim, falar com ser humano, falar com atendente, quero falar com uma pessoa. Mas os agentes de IA estão mudando um pouco esse cenário, à medida em que eles conseguem ser bastante naturais na sua interação e eles conseguem, essa é a grande diferença de um chatbot, de um bot tradicional, para um agente de IA, ele consegue aprender ao longo do tempo com a interação com os consumidores. Então, ele é como um estagiário aprendendo a atender. As primeiras vezes ele não vai sair tão bem, mas depois ele consegue, sim, começar a dar respostas bem consistentes. E com a onda agêntica, veio também outros 2 elementos que eu acho legal da gente falar desse ano. Um deles é, crie o seu próprio agente. Então, o fato de que agora você não tem só agentes prontos, mas você pode criar o seu próprio agente para fazer o que quiser. Então, você pode criar o seu agente personalizado para mandar e-mail para você, para fazer postagem em rede social. Você pode criar um agente para fazer uma tarefa específica. E a criação de agentes está cada vez mais fácil. Antes era preciso aí algum conhecimento de plataformas específicas, o mercado fala muito do N8N, do Langflow, de frameworks para criação de agentes, mas hoje, você entra no Copilot da Microsoft, por exemplo, tem um botão, criar agente. E você clica naquele botão e você vai explicando para o agente que agente você quer criar, porque você tem um agente de apoio para a criação de um agente, e quando vê, ele consegue simplesmente encaminhar e-mails sozinhos, por exemplo. Um outro ponto, quando a gente fala de agentes e dessa onda agêntica de IA, é a ideia de você ter uma altíssima automação em alguns processos. E aí eu tenho visto, né, Ju, algumas propagandas do tipo assim. Eu já falei isso aqui, eu acho, para vocês algumas vezes. Enquanto você dorme, eles trabalham. E essa é uma coisa muito forte no mercado de agentes de IA. E a gente tem agente para tudo. Tem agente que não só apoia tarefas, mas agente que substitui. E essa é uma promessa. E a gente já tem agentes que prometem substituir advogados, agentes que prometem substituir operadores logísticos, agentes que prometem substituir atendimento. Isso é uma força que está acontecendo, até onde os agentes funcionam ou não, a gente discutiu isso bastante no episódio que fala sobre IA e substituição do trabalho, IA e o mundo do trabalho, mas isso está muito forte por causa dessa onda agêntica, essa onda de alta automação. E um outro ponto quando a gente fala de agente também é o fato de que os modelos estão ficando melhores agentes porque eles estão cada vez mais multimodais. E isso é uma inovação desse novo tempo. Quando a gente começou a ter IA generativa, a IA generativa era muito focada em um tipo de dado. Então, ela era uma IA generativa para imagem, IA generativa para vídeo. Porque cada um desse tipo de dado tem um processamento diferente pelo computador. É verdade que é tudo número lá no final, é tudo uma matriz numérica, mas como você transforma um texto em uma matriz numérica tem a ver com o mapeamento semântico vetorial. Como você transforma uma imagem numa matriz numérica tem a ver com os pixels e com a diferença de luz e sombra da imagem. Como você transforma um vídeo em uma matriz numérica tem a ver com os frames, com as imagens, mas com o sequenciamento desses frames. Então, cada dado tem um processamento, um algoritmo diferente para processar ali dentro. E por isso que os agentes, eles eram especializados em um dado. Ao longo desse ano, a gente tem visto o crescimento e fortalecimento dos agentes multimodais, ou modelos multimodais, que é o fato de um mesmo modelo conseguir transacionar muito bem entre número, imagem, vídeo, áudio, texto. Não é essa maravilha que prometem ainda, tá? Eu quero fazer esse disclaimer, porque quando ele fala assim, eu faço tudo, aí você vai usar, você vê que ele faz tudo até a página 2, na página 3 ainda tem dificuldade.
Mas o fato de fazer até a página 2 significa Já. que muito em breve a gente vai ter modelos que vão ser bem capazes de transacionar facilmente entre os dados. E isso é um passo importante para a gente ter IAs mais complexas, IAs mais próximas de capacidades cognitivas humanas, porque a gente transaciona bem entre os elementos com os nossos sentidos, né? Fala, audição, visão, com os nossos sentidos a gente transaciona, lê o mundo com muitos dados. Uma IA multimodal começa a conseguir fazer uma leitura de mundo também com mais dados a respeito de um mesmo conteúdo. Isso pode fazer também com que os modelos consigam fazer cada vez mais coisas. Exatamente. E essa multimodalidade ficou muito evidente esse ano, né? A IA agêntica realmente deu esse boom. E a gente olha para as ferramentas, elas refletem exatamente isso. Como a Carlinha falou, uma lança e a outra, essa concorrência aí é imediata, justamente para não perder base de usuários. Então, por exemplo, quando a gente olha para dentro do ChatGPT, a gente já vê ali que ele está criando, ele tem o DALL-E criando imagem dentro dele, tem o Operator já como um agente dentro dele. Quando a gente olha para o Claude também já está incorporando, o Gemini. Então, assim, todos já estão ficando multimodais, né? Então, foi uma característica bem marcante desse ano. E um Eu outro... queria só fazer um movimento para a gente chamar o Claude de Cláudio, que eu acho muito bom chamar ele de Cláudio. Claudinho, né? Ai, Cláudio, Claudinho. Por favor, vamos abrasileirar isso também. A gente já brasileirou tanta coisa. Tá na hora da gente abrasileirar o Claude e começar a chamar ele de Cláudio. Ontem eu tava usando ele e ele inesperadamente parou de funcionar. Eu falei, não, Claudinho, não faça isso Claudinho, comigo, eu por conto com favor. você. É, porque para escrita jurídica ele é fantástico. Ele assim, a forma como ele apresenta os argumentos acaba sendo... Eu sempre falo, não tenha ferramenta de estimação. Mas a gente acaba Mas tendo, a gente né? tem. A gente acaba tendo ali, de certa forma, apesar de que eu testo vários, mas assim, o Claude, para mim, em escrita jurídica, Claudinho, Claudinho. ele é muito bom. E um outro ponto também que é legal da gente ver que também está se concretizando esse ano, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, é a questão da necessidade de preparação de dados. Então, assim, não é só simplesmente implementar a IA de qualquer jeito, justamente porque a gente tem visto aumentar aí a quantidade de agentes que a rigor orquestram fluxos de trabalho, a gente necessariamente precisa organizar esses fluxos. E isso invariavelmente vai impactar a forma como a gente prepara os dados para receber a inteligência artificial. Mas outro ponto também que é importante destacar, que acabou, né, esse ano também marcou muito o ano, são as alucinações, que, como a gente mencionou desde lá do segundo episódio, são características inerentes ao modelo, né, ao modelo probabilístico, ao modelo estocástico. Então, a gente viu situações assim que viralizaram, como Teve por exemplo, gente passando vergonha. Teve gente passando vergonha, exatamente. E a Deloitte, que é uma global aí da consultoria, foi assim realmente acabou gerando uma exposição, né? Porque é uma coisa que você não imagina, né? E para ver que hoje todos estão sujeitos a isso, seja uma grande corporação, seja um usuário ali individual. Por isso que a gente sempre fala revisão humana obrigatória, por isso que a gente sempre fala paradigma do human in the loop, o humano no circuito, no loop da inteligência artificial, porque a gente simplesmente não pode deixar a delegar tudo para a ferramenta, porque a chance de você incorrer numa alucinação e eventualmente perpetuar isso para frente não é pequena. E esse caso deixou isso de uma forma muito evidente, né? E, além disso, a Deloitte teve que indenizar, né? Sim, sim. O Além contratante. da exposição, Além de ter passado vergonha, perdeu dinheiro, né? Então, assim, vamos cuidar. A alucinação aconteceu em alguns outros casos um contrato também. bilionário, né? Assim. Então, esse ponto da alucinação realmente é um reforço contínuo. Apesar dos modelos estarem, sim, melhorando, apesar dos modelos terem cada vez menos alucinação, quando há especialmente situações de grande pressão e terceirização em massa, sem tempo para revisão do modelo, se você está muito atrasado e acha que a IA vai te ajudar a cortar caminho, deixa eu te falar, o maior risco de alucinação está nisso. Porque se você está atrasado, você vai fazer uma revisão diagonal. Às vezes é melhor fazer o trabalho do que terceirizar, achando que ela vai te economizar tempo e acabar incorrendo um risco maior ainda, porque a forma, né, vamos lembrar, a gente falou isso muito em alucinação, a forma é perfeita. Assim, Coerente. O ChatGPT te seduz pela linguagem. Exato. A linguagem é ótima. Então, é mais difícil você identificar um erro, uma alucinação, em uma forma perfeita. Exatamente. Uma outra coisa legal da nossa retrospectiva do ano de IA foram os robôs, né? A gente precisa falar sobre eles também e como eles estão sendo inseridos e integrados com IA generativa.
E aí também voltamos uns passinhos, né? Robôs sempre existiram e robôs com IA também não são uma novidade da IA generativa. E a gente trabalha especialmente com o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele é um tipo de aprendizado muito usado na robótica, que é justamente para um robô conseguir fazer um mapeamento do espaço. O aprendizado por reforço, lembra, a gente já falou sobre ele, né? É aquele em que a máquina aprende com a própria experiência. Então, o aprendizado por reforço no robô é usado para ele conseguir mapear o espaço e saber como se locomover. O caso do aspirador robô, que consegue fazer todo o mapeamento e depois consegue ir pela casa, né? Consegue limpar os principais lugares. Ele tem um pedaço ali de aprendizado. Ainda que não seja tão inteligente assim, tá? Ele não é exatamente tão inteligente. Se você botar ele em outro lugar, ele vai ter que começar tudo de novo. Ele não aprende tão bem com a própria experiência. Não é porque ele mapeou vários lugares que os próximos mapeamentos vão ser mais fáceis. Os mapeamentos continuam difíceis, mas o caso do aprendizado é que ele consegue fazer o mapeamento. Essa é a ideia de aprendizado. Só que a gente salta de uma ideia de robô aspirador e daqui a pouco começa a realizar o meme. Eu não queria que a IA escrevesse os meus artigos, eu queria que ela lavasse a minha louça. E aí é lançado, né, com muito buzz, o Neo, que é ou Neo, como vocês preferirem chamar, que é um robô humanoide com a promessa de ser um robô que executa tarefas domésticas e que pode aprender tarefas domésticas. Então, em teoria, você poderia ensinar ele a como lavar a louça na sua casa, ensinar ele a como limpar um banheiro, ensinar ele a como dobrar as roupas e guardar no armário. Um sonho, pois é um absurdo que além de lavar as roupas, a gente ainda tem que botá-las para secar, ainda tem que guardar. Elas não vão para o armário sozinhas. Então, talvez um robô poderia fazer isso. Você pode ensinar movimentos para ele, além dele também servir como companhia, porque ele tem um modelo de linguagem embutido. Então, a comunicação do robô com você e a sua com ele é por linguagem humana, né? Não é por instrução ou, sei lá, tipo um videogame, né? Bolinha X para cima, para baixo. Você conversa com o robô para ele aprender. É claro, assim, sempre que lança uma coisa que é muito fantástica, a gente precisa desconfiar. Quase nada é o que parece. Hoje, esse robô em específico, ele é operado remotamente por um ser humano. Então, sim, ele vem com alguns movimentos de fábrica, ele consegue aprender, mas ele ainda precisa de um ser humano remotamente mexendo o braço para ele mover o braço até lá para conseguir carregar uma caneca, para ele conseguir pegar uma sacola de compras. E tem várias coisas assim, especialmente motricidade fina, que é uma coisa muito complicada para um robô fazer. Então, dependendo se é algo que depende de lavar uma louça, por exemplo, que depende muito de motricidade fina, assim, vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Agora, o fato da gente ter uma estrutura e principalmente ter um primeiro produto com um preço razoável, razoável ao ponto dos seus criadores lançarem ele no mercado e falarem que vão entregar a partir de 2026 e você já pode fazer uma encomenda desse robô, se você mora nos Estados Unidos, porque o produto é específico para lá. É uma indicação de que o avanço da IA generativa afeta também o elemento da robótica. E a gente tem hoje os robôs melhorando mais rápido por conta dos modelos generativos. Então há uma combinação disso e a gente vai ficar observando de olho aqui para ver o que vai acontecer no futuro. E não são robôs, mas eu acho que vale a gente falar um pouco sobre isso. Nesse elemento de integração robótica com a IA, ou seja, a IA integrado com equipamentos que atuam no mundo real, então não é só a gente conversando em linguagem, mas coisas que funcionam no mundo físico. Recentemente tem algumas redes que estão trocando pessoas, né? Então não são mais pessoas. O caixa para te atender, para fazer um pedido e para encaminhar um pedido para elaboração para uma cozinha, numa cafeteria, por exemplo, é uma pessoa remotamente via Zoom, que está numa ligação, numa call do Zoom, a pessoa te atende e ela consegue despachar remotamente pedidos para serem realizados. Então, há uma integração, né, do virtual com o físico e isso tem relação também com os modelos generativos. E aí, claro, né, com a criatividade das pessoas que vão pensando como a gente pode transformar um pouco o mundo do trabalho a partir dessas soluções. Você estava falando de robôs, eu estava aqui rindo internamente, lembrando dos memes que surgiram em função disso, né? E aí, alguns que o robô no final do dia tá lá abraçando a
a dona, né, do apartamento, poxa, você tá carente, aí outro, tipo, já imaginando o futuro, como é que seria. Então, assim, os memes, assim, são hilários mesmo. O robô depois de ter o meu dia de trabalho. Exatamente. Aí ele sai mancando, assim. Mas, assim, o que acho que também que a gente precisa pensar é que vai, com certeza, acirrar e levantar questões mais voltadas à privacidade, né? Porque imagina, a gente já teve um Isso. capítulo sobre isso, mas imagina o nível de privacidade, o nível ali de intimidade que acesso a dados que esse tipo de ferramenta vai ter. Então, é uma coisa que a gente vai precisar pensar e lembrar que, como tecnologia emergente, muitos riscos acabam surgindo ali sem que a gente possa realmente prevê-los. Mas até quando a gente fala de agêntica, já foi algo que naturalmente eu, por exemplo, no início do operator do ChatGPT, eu tinha muito receio de usar, porque toda vez que eu ia colocar, ele falava assim: você autoriza que seja printado cada. Então, assim, hoje, diferente do que quando a gente bota e ele simplesmente abre aquele computador virtual ali mostrando o passo a passo do que ele está fazendo, antes ele necessariamente pedia, e só o que ele faz de fazer pedia aquela. Você já fica assim. Você tem certeza que você quer eu compartilhar vou? tudo comigo? Exatamente, é isso. E aí, quando a gente pensa um negócio desse dentro das nossas casas, É, um robô escutando tudo, vendo tudo, né? eu já acho Mapeando que tudo. a gente realmente é uma questão de perspectiva mesmo, né? Da gente pensar que os riscos sempre vão, né? Tá, todo um benefício tem um risco associado, mas acaba adicionando aí uma camada a mais que envolve também a nossa perspectiva individual em relação ao assunto. É isso mesmo. Né? É um ponto, assim, específico. E aí, outra coisa que eu acho que esse ano que vale a pena a gente mencionar são as deepfakes, Nossa. né? Quantidade de deepfakes que começa... E tem pro lado bom e lado ruim. Você caiu, com certeza. Com certeza. Pro lado bom tem muita coisa engraçada, né? Tem. Que a gente acaba vendo e fala, nossa, mas a gente acaba caindo mesmo. E aí uma que eu, por exemplo, inicialmente caí, depois eu olhei, não, tem alguma coisa estranha. Depois eu fui atrás. Não sei se vocês viram o menininho rezando dentro do elevador, porque ele tava preso sozinho. E aí ele reza, pede pra Deus abrir, que ele confia, que não sei o quê, e naturalmente abre. E é linda a cena. Aí eu olhei e falei, nossa, que linda. Que emocionante. Aí depois eu falei, nossa, mas a mãe deixou sozinho. Nossa, mas eu falei, não acredito que eu tô dando uma de tiazona e tô caindo numa dessa. E Nada aí... contra as tiazonas. Exatamente. E aí eu fui olhar e assim, por isso que eu falo, tem os deepfakes ali engraçadinhos, mas a gente também precisa perceber o aumento dos golpes digitais em função dessa situação. Então, por exemplo, hoje já estão usando ferramentas para clonar imagem, para clonar voz e aplicar uma série de golpes. A gente também já vê no mercado cursos que ensinam a fazer deepfake e, inclusive, ensinam a fazer deepfake realmente pro lado ruim, porque uma coisa é você ensinar a mexer na ferramenta e outra coisa é você ensinar com um direcionamento, inclusive com operações deflagradas nesse sentido, para pegar criminosos mesmo que estão ali propagando esse tipo de situação. Então, assim, pensar que não é porque a ferramenta faz, que é porque está disponível que a gente pode fazer, né? Sempre pensar para que a gente vai usar. Posso fazer uma imagem, mas isso não quer dizer que eu possa simplesmente fazer um deepfake de alguém, lançar e... Então, assim, não é porque a ferramenta faz que a gente, né, que é festa no AP, tá liberado. A gente precisa ter esse cuidado. E uma coisa que a gente estava conversando, né, Caninha, era como isso acaba sendo mais forte dentro das bolhas, né? Dentro de cada bolha que a gente está inserido, né? Exatamente. Quando a Jo me comentou esse caso do menininho, eu fiquei assim, nunca vi. Eu realmente, isso não chegou em mim. E eu perguntei pra ela, você viu o vídeo de 4, 5 coelhos com câmera noturna pulando numa cama elástica? Que eu achei tão bonitinho os coelhinhos pulando na cama elástica, assim, como se eles estivessem invadindo o quintal de alguém. A Ju me olhou e falou, nunca vi. Por quê? Porque os deepfakes, eles entram em bolhas diferentes, né? Em bolhas distintas que têm relação com o seu conteúdo, com o que você consome. E isso faz com que, na nossa reflexão aqui, fortaleça o deepfake, porque diminui a quantidade de pessoas que podem, por exemplo, falar, isso não faz sentido. Né? É claro, hoje, em vários deles, quando você abre o comentário, as pessoas assim, né, quase caí, eu ia cair, daí as pessoas põem IA bem grande em algumas palavras, e aí você começa a perceber ali nos comentários que muita gente fala, não, esse vídeo é vídeo feito com IA, etc. E tem, inclusive, hoje, vídeos bem legais de pessoas te testando, né? Então, eles mostram um frame em cima do outro e falam, qual que você acha que é IA? Qual que você acha que não é? Para você ir testar uma percepção. Eu fico pensando, será que no futuro nós vamos ter curso de identificador de IA?
Porque o mundo dos cursos chega em todo lugar, né? Daqui a pouco vai ser, um curso para você identificar deepfakes, certo que vai ter isso. Competição! Nossa, podia ter uma competição, né? Quem identifica mais deepfakes do que alguém. Tem alguns elementos que te ajudam a identificar, sabe? Por exemplo, quando é imagem de câmera de vigilância, vale a pena você olhar se tem algum cantinho borrado e aí um outro lugar onde tem essa data e hora de câmera de vigilância. Por quê? Porque quando a IA produz uma imagem que simula uma câmera de vigilância, ela é muito ruim em colocar os números, ela erra bastante. Então a pessoa borra o número que a IA fez e coloca artificialmente um outro número ali em cima. Esse é um jeito de você ver. Outra coisa é ver continuidade também, né? Especialmente continuidade em mãos, dedos, se tá puxando alguma coisa por uma fita, se aquela fita continua, enfim. Olhar um pouco desses movimentos, mas isso não é um vídeo sobre como identificar deepfakes. O que a gente estava querendo destacar isso, que foi um ponto crescente desse ano, quando a gente fala de IA, e as deepfakes estão melhorando muito, a ponto de que, eu repito, se você não caiu, você vai cair. Exato. Ou você já caiu e não sabe. E uma coisa que talvez seja bom falar é que, assim, se você não tem certeza da origem do vídeo, não repasse algo que pode causar algum tipo... Porque é aquela história, né, da gente partir da presunção de que é IA, se for algo muito estranho. Isso. E só replicar, só eventualmente compartilhar se você tiver certeza. Porque a chance de você estar compartilhando algo falso é cada vez maior. É cada vez maior. Na dúvida, é muito estranho uma onça sair do meio do lago e entrar num barco, sabe? Na dúvida, você acha que é IA. Até pode ser real, mas parece um comportamento prudente hoje a gente primeiro achar que o conteúdo é de IA e depois verificar se ele é verdade. Só que esses conteúdos, eles são distribuídos em bolhas específicas. E ao serem distribuídos em bolhas específicas, é mais difícil de serem detectados, porque normalmente são bolhas que têm tendência a acreditar naquele conteúdo. Uhum. Então, claramente, a Ju tem tendência a acreditar em coisas que envolvem crianças, e eu tenho mais tendência a acreditar em coisas que envolvem animais. É isso que as nossas bolhas estão revelando aí para nós, e isso é o que também os vídeos que você cai de IA pode estar revelando sobre o conteúdo que você consome. Ao ficar mais difícil, ao ficar em bolhas específicas que têm mais tendência a acreditar, vejam que isso fortalece, né, a própria deepfake. E aí, quando a gente fala em bolha, que é um assunto que se fala muito desde o fortalecimento aí das redes sociais, quando a gente fala muito em bolha, eu acho legal a gente pensar assim, né, agora terminando o ano, então é Natal e o que você fez, agora terminando o ano, pensar na bolha da própria IA. O quanto essa discussão, várias discussões que a gente fez aqui com vocês ao longo desse ano, quando a gente começou o projeto, várias coisas que aconteceram desde quando a gente começou individualmente nas nossas profissões e também na nossa parte pessoal a investigar a IA, o quanto que a IA prometeu, algumas coisas ela cumpriu, outras coisas ela não cumpriu, algumas coisas foram bem mais devagar do que poderia ser pelos modelos, outras coisas foram rápido demais, a ponto de várias autoridades assinarem carta, alegando que o ideal é a gente segurar um pouco o desenvolvimento da IA, ou também muitas promessas que depois quando a gente vai ver, na verdade tem muito esforço humano envolvido, a gente acha que é muito automatizado, mas na verdade tem um exército de seres humanos, várias vezes mal remunerados, para poder fazer aquela tecnologia funcionar. Então, assim, o quanto que essa bolha está estourando e até onde, né, a adoção desenfreada ou a adoção sem critério de IA realmente vai levar a gente a melhorar as nossas atividades, ganhar mais produtividade, ou talvez fazer as empresas aí perderem tempo, as pessoas perderem dinheiro e a gente começar a ter um monte de assinaturas de um monte de ferramentas de IA e que simplesmente não vão nos ajudar tanto assim. Exatamente. E eu acho que, nesse sentido, é legal a gente mencionar o gráfico da Gartner, né, o Hype Cycle de 2025, que é o ciclo do hype, né, e o que é basicamente essa ferramenta? De uma forma bem simples, é um gráfico que ele mostra ali desde o gatilho da inovação até, assim, o pico das altas expectativas, a descida ali, o vale da desilusão, até chegar no momento que aquela inovação atinge um platô. E sim, em 2023 teve toda, né, o lançamento do ChatGPT foi ali no final de 2022, 2023 foi aquele grande boom. 2024 já começou a demonstrar que a IA generativa já tinha alcançado ali o máximo, né, do pico ali das altas expectativas e que já estava começando a descer para o Vale da Desilusão. E isso ficou ainda mais evidente esse ano, que aí as empresas realmente perceberam, e não só as empresas, o mercado de uma forma geral, percebeu que
não adianta ficar no afã, né, de implementar a tecnologia de qualquer maneira. Ela envolve riscos, porque por isso que é um ano também que esse Rap Cycle demonstra algumas coisas importantes, como governança começou a ser colocada na mesa de uma forma muito mais específica, porque como a preparação de dados, né, que a gente mencionou um pouquinho antes, a preparação de dados é essencial nesse momento. Então, assim, não é simplesmente chegar e, porque o que a gente vê no mercado é assim, todo mundo querendo se mostrar inovador, falar de inteligência artificial, às vezes a solução não necessariamente nem envolve IA, mas né, o nome vende. Então, esse gráfico ele vem mostrando o quê? Que uma maturidade, né? O mercado está alcançando uma maturidade no sentido de entender o que realmente agrega valor, o que realmente é resolvível com IA, e pensar que a gente tem que partir do problema. Como a gente sempre menciona, a IA não é um fim, é um meio. E nesse gráfico também ele mostra o que está em alta, que justamente a IA agêntica e essa questão da preparação de dados, da governança. O fato é, a gente já tem uma IA generativa baixando aí, descendo para o ciclo do Vale da Desilusão, e aí, num futuro próximo, que não sabemos exatamente quando, mas imagino que seja próximo, a gente vai aí alcançar um platô na utilização dessas ferramentas. Bom, falando de futuro, eu queria só encerrar com uma frase, não é minha, mas é bem famosa, que ela fala que a pior IA que você vai usar é a que você está usando hoje. Certamente, logo ali na frente vai ter uma IA melhor, e esse é um acompanhamento que a gente quer fazer ao longo do próximo ano. Exato. Vamos ver. Não sei se vamos ter alguma notícia impactante como tivemos em janeiro desse ano. Acho que sim, porque as empresas tendem, né, a querer manter o hype aí para. Então vamos aguardar o que janeiro nos reserva. E é isso, né, Carlinha? É isso. Esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada. A gente agradece, né? Um projeto que a gente faz com muito carinho, que a gente está aprendendo também, tá aqui diante de um estúdio, é um desafio, né, Carlinha? Mas, em janeiro, se Deus quiser, a gente vai iniciar novamente, talvez com a mesma proposta ou com outra. Estamos aí pensando como nos reinventar nesse meio também, e a gente espera que vocês estejam gostando. Muito obrigada e até lá. Até lá.